Olá, boa noite. Olá, Daniela. Convida-me, por favor. Olá, boa noite a todas. Ok, ver pedido. Estou aqui a convidar a Daniela, que vai fazer a nossa live de hoje, de dar a voz à alma feminina. Ai, então, Hello! estava a aparecer Então, a Daniela. Olá, bem-vinda. está tudo bem? Obrigada, Estás tão bonita. Aliás, obrigada. tu és muito Da bonita. cintura para cima estou fantástica, da cintura para baixo não te mostro. Os tempos modernos, os tempos modernos. É verdade, é verdade. Olá, minha Olha, querida. Diz. obrigada por me teres convidado. Estou super animada com esta noite e até com as nossas conversas, porque temos estado no mesmo mood e no mesmo flow desde que nos conhecemos. Então acho que vai ser uma noite bem animada. Também acho que sim, promete, promete. Vou convidar aqui umas pessoas para participar da nossa live. Sim, convido. Olha, já agora também vou fazer o mesmo, já que estás aqui a falar, faz. Nunca faço estas coisas e realmente isto é bastante positivo. Tens toda a razão. Vou seguir aqui. Olha, Diz-me. no outro dia em que participei como espectadora na tua live, eu não percebo, não tenho muita experiência nestas coisas, de redes sociais, etc. Só sei que no entusiasmo acabei por mandar repetidamente convites para as mesmas pessoas, ah, ao ponto de uma das minhas amigas me ter dito, Daniela, por favor, para de me mandar mais convites, ok? Eu hoje não posso assistir. Oh, foi muito engraçado. Então hoje estou bastante mais cautelosa com a forma como isto tudo se processa para não importunar os meus queridos amigos e tê-los a participarem com gosto na nossa live. Exato. Bem, estamos aqui numa semana, uma semana muito especial, que é uma semana que não devia ser só uma semana, é sempre um ano, que é a semana do Dia Internacional da Mulher. Foi isto que me Hum, entusiasmou, inspirou-me aqui a criar este conjunto de lives, não é? Dá-me só um segundo. Estás a ouvir um barulhinho por trás? não, que barulho? Parecia-me aqui um barulho por trás, mas pode ser impressão minha, pode ser alguma coisa do próprio Instagram, coisa. Mas sim, estava aqui a dizer que realmente foi esta semana, que tem como título Dar Voz à Alma Feminina, surgiu tendo em conta que estamos aqui, tivemos no dia 8, na segunda-feira, o Dia Internacional da Mulher, que para mim não deve ser só o dia 8 de março, deve ser os 365 dias do ano. Uhum. E como nós, mulheres, há muitas pessoas que dizem que nós somos complexas. Eu não acho que somos complexas. Eu acho que. Olá, Alessandra. Eu acho que nós somos cíclicas, como alguém me dizia uma vez, e eu adorei o conceito, e nós somos tantas coisas que efetivamente há muito para explorar, há muito para se dizer sobre este dia. Infelizmente, ainda há muitas mulheres, lá Madalena, ainda há muitas mulheres que não estão a passar, não têm a mesma sorte que eu e tu temos, não é? Em estar aqui a falar, a expressar a sua opinião, o que for, nós ainda vamos começar a falar, não é? Mas acho que este tipo de iniciativas é importante ainda para darmos voz a muitas coisas, não é? Porque realmente ser mulher é como eu dizia no outro dia, era ser amor, o caminho do amor, etc. E que tu queres um amor, Às vezes, tenho dias. tu queres muito amor, parece uma pessoa indicada para falar, mas como nem todas as pessoas que aqui estão conhecem, então eu gostava um bocadinho que tu também te apresentasses um bocadinho, como sendo coach, etc. E nós já vamos aqui entrar nestes temas da alma feminina. Ok. Olha, eu sou a Daniela, e eu acho que desde que me conheço por gente, eu sempre gostei de me sentar na mesa dos mais velhos, sempre. Sempre gostei de ouvir as histórias dos mais velhos, sempre achei que, às vezes, quando brincava em criança com as minhas coleguinhas, eles não entenderiam aquilo que eu pensava.
Então, isso mantém-se até aos dias de hoje. Eu continuo a gostar de sentar-me na mesa dos mais velhos e já faço parte dessa mesa. Mas aquilo que mais me tem fascinado ao longo dos anos da minha vida é precisamente o entendimento de que existe algo muito maior e muito mais superior do que simplesmente a realização de um desejo momentâneo ou a concretização de uma vontade ou até mesmo de um objetivo, e isso tem a ver apesar disso ter a ver com o coaching. Então eu acabei por me interessar, eu não trabalho a full time ainda como coach, mas eu percebi que eu sempre fui coach na minha vida, em termos de, as pessoas sempre me pediram conselhos, eu sempre consegui ver com bastante clareza como é que as pessoas conseguem atingir determinados objetivos. Eu sempre entendi que para a pessoa resolver alguma coisa tem sempre que começar por si. Quer dizer, se eu não estou satisfeita com alguma situação, eu tenho sempre que começar por mim. A situação está a me incomodar, porquê? Então, esse acabou por ser um processo natural, a ida para uma certificação e eu adquirir competências nessa área para poder usar ferramentas certas, aliadas ao meu conhecimento, à minha experiência de vida, não é? Que pudessem trazer um frescor à vida das pessoas com quem eu me relaciono ou que me recorressem a mim para que eu as ajudasse. Então, isto para explicar um bocadinho a minha entrada no coaching ou a minha associação com o coaching, entendendo que todos nós temos um papel ativo na vida e todos nós aprendemos muito se fizermos as perguntas certas, que é sobre aquilo que assenta a metodologia do coaching. É aprender a fazer perguntas, aprender a estar mais tempo calado e ouvir mais. Então, isso tem sido um processo muito interessante na minha vida, pessoal, profissional, nos meus relacionamentos, e inevitavelmente isso tem trazido oportunidades. Se eu estou mais calada, se eu estou mais atenta, eu estou mais alerta também para as coisas que se passam, né? Para a minha intuição, e para essa conexão que tu falaste ainda há pouco. Sim. Então é isso que eu queria te falar. Eu acho interessante estavas a dizer, e efetivamente, quando tu começas num processo de desenvolvimento pessoal, que é o coaching é uma das ferramentas do desenvolvimento pessoal, este processo de autoconhecimento leva-te a descobrir as várias dimensões de quem nós somos, não é? Só a parte física, não é? Este corpo não é só o que nós conseguimos a nível físico, lá está, ou comprar uma casa, fazer uma viagem, o que for, como é a parte emocional e, obviamente, que a parte também mental e espiritual, não é? Que nós vamos nos desafiar aqui a falar um bocadinho sobre este tema. Estou toda contente. Obrigada. Olha, uma colega minha, uma amiga minha, esta semana, não sei que propósito é que mencionámos acerca do coaching, e ela disse-me, olha, eu tenho uma certa birra, não foi esta a expressão que ela usou uma outra expressão, mas querendo dizer que tinha uma certa resistência quanto ao coaching, porque parecia que agora toda a gente era guru de toda a gente. E isso é bastante interessante, porque existe aqui uma associação errada, não apenas em relação ao coaching, mas em relação à própria espiritualidade. Das pessoas terem uma noção errada do que é ser espiritual. Então, a maioria das pessoas associa que a espiritualidade é religiosidade, quando a espiritualidade, na minha opinião, está muito além disso. A espiritualidade é a tua conexão com quem tu realmente és, com a tua essência, não é? É o tu estares em harmonia, é o tu buscares o amor, é o tu buscares a paz, é o tu buscares a
conexão com as pessoas com quem tu te relacionas. Portanto, a pessoa pode não frequentar uma igreja, pode até não ter nenhum credo religioso e ser uma pessoa espiritual. Não achas, Joana? Olha, está-me aqui a vir uma frase do Dalai Lama que acho que é perfeita para o que tu disseste, que ele diz: My religion is kindness. E isto, Uhum. opá, diz tanto, não é? E lá está, não é uma questão de religião, é uma questão do amor, não é? É questão de. Para mim, eu já agora só faço assim como ponto, eu sou católica, não sou praticante, mas sou católica. Eu tenho um outro negócio, como tu sabes, de organização de casamentos, por isso estou em contacto bastante frequente com diversas religiões, de uma forma que também tenho imensos casais que fazem um casamento civil e nem estão a pensar na religião, não é? Mas tenho a oportunidade de contactar com outras religiões por isso e também pela minha procura. E efetivamente, eu cada vez mais acredito que eu falo por mim, eu sou uma pessoa de retalhos. Em que sentido? No sentido em que é a minha fé é no que o que para mim faz sentido. Posso ir beber essa fé a uma paisagem, ao som do mar, ou ouvir um pássaro, ou ouvir uma criança na brincadeira. Pode ser até entrar numa igreja, por exemplo, e sentir uma paz. Mas pode ser outra coisa Uhum. qualquer, pode ser. Nós aqui estamos num momento, entre aspas, espiritual, estamos num momento em que nós conectamos uma com a outra, em que estamos aqui em respeito e amor uma pela outra e em respeito e em Uhum. amor próprias. E talvez esta ligação do que é ser espiritual é ser amor. Cada vez mais acho que é essa, que é essa a verdade. E quando tu estás num processo de desenvolvimento pessoal no coaching, começas a conectar-te contigo, com mais contigo, não é? Esta procura que as pessoas hoje em dia têm do propósito, não é? Ai, parece que me falta algo. O que te falta és tu. Se faz falta, Uhum. é a tua essência. É te conheceres a ti próprio ou a ti própria, é descobrires o teu caminho, é descobrires de onde vieste e para onde vais, não é? Mas a viver o presente, não é? Porque facilmente o ser humano cai no passado ou projeta para o futuro e não vive o seu presente. E, e sim, talvez já disseste esta palavra algumas vezes hoje e é isso, é conexão. Uhum. Olha, tem uma passagem bíblica que diz que é preciso para que Deus cresça, é preciso que eu diminua. E eu acho muito interessante essa palavra, mesmo, ou essa passagem bíblica, porque independentemente da pessoa ser católico, religioso, cristão, whatever, na realidade, o que esta passagem quer dizer é que é preciso que o meu ego diminua, é preciso que a minha vontade, que os meus desejos, que a minha expressão, que aquilo que eu quero acima de tudo diminua, para que Deus, que é a tua expressão maior, que é aquilo que realmente tu és, possa ser manifesto. Então, enquanto nós estamos numa lufa-lufa à procura da satisfação daquilo que me vai preencher fisicamente, que me vai preencher materialmente, o meu ego está num tal estado de expansão que é impossível Deus, divindade, energia, o poder universal, se manifestar, porque não tem como dois seres, Deus e o ego, ocuparem o mesmo lugar. Então, para que haja essa expressão, e o coaching nesse sentido é um caminho muito bonito, porque entrar para dentro de ti e arrumar a tua casa, tomando consciência de como está a tua casa, não é? E de qual é a tua responsabilidade para que essa casa possa ser uma casa melhor, uma casa que receba mais, uma casa que dê mais, que receba mais pessoas, mais inclusiva, não é?
Se há alguma pessoa que me irrita, que me incomoda, etc., o problema não está nessa pessoa. Há qualquer coisa em mim que tem uma resistência em relação a essa pessoa, não é? Então, para que eu preciso diminuir para que Deus cresça, eu preciso tomar consciência das minhas limitações e daquilo que eu quero ver transformado para que esse poder universal possa efetivamente agir através de mim, não é, Jane? Olha, primeiro de tudo, arrepiei-me para caraças quando estavas a dizer isso tudo. Arrepiei-me para caraças. E depois veio-me à cabeça também uma frase que é de uma música que, pronto, a frase pronto, a música tem a letra em espanhol e eu vou dizer em espanhol que é para conocer a Dios hay que ser humano. E este ser humano é, é ser humano. Eu e tu somos humanas, não é? Mas quando nós pensamos no conceito do que é ser a humanidade, os valores humanos, etc., é o ser, não é? É vir para dentro. Não é uma separação de um Deus que, lá está, pronto, a igreja, várias igrejas, sei lá, Deus está lá em cima, está nas nuvens, etc., aquela visão que às vezes passa. Não, Deus está nós temos um bocadinho de Deus em nós e eu acho uma coisa que acontece na cultura indiana, o símbolo do Namastê, não é? Que eu estou aqui um bocadinho baixa, que é basicamente Namastê significa o Deus que, há em mim, que habita em mim, cumprimenta o Deus que habita em ti. Opa, isto é maravilhoso, não é? Não é coisa só por dizer, é reconhecer no outro o seu aspecto divino. E como tu dizias e bem, que é se há alguma coisa que irrita no outro, é lá, tenho que perguntar o que é que me está a irritar em mim. Ainda hoje, eu estou num processo de mudanças, então estou assim a mil, e obviamente que em simultâneo tenho uma série de responsabilidades, não só na área do coaching, mas na minha outra empresa de organização de eventos. Então ia a conduzir na autoestrada e vinha-me a incomodar aqui uma série de coisas, e eu perguntei-me assim a mim própria, respirei fundo, coloquei uma música e perguntei-me, Joana, o que é que isto está-te a dizer sobre ti? O que é que tu tens a aprender com esta situação? Ainda está aqui a mexer e ainda tenho que aprender o que seja para aprender, mas é um processo de evolução, não é? E acho que o coaching tem isso, que é, efetivamente, o coaching é um conjunto de ferramentas que nos permite a nossa evolução. É que, como toda a gente conhece, a definição é, é ir do ponto A para o ponto B, mas quem define esse ponto A e o ponto B sou eu. E quem está no ponto A e no percurso todo até o ponto B sou eu. Mas não há mal nenhum onde eu estou no ponto A e no ponto B. Eu tenho que aceitar o meu ser nas circunstâncias em que eu estou e aceitar em amor, não é? Eu adoro a ferramenta da roda da vida, já que tocaste aqui no coaching, e há uma que eu faço que inclui, deves conhecer também, é bastante famosa, ou bastante conhecida, vá, que coloca mesmo a parte do equilíbrio emocional e que coloca também a parte do desenvolvimento intelectual e da espiritualidade. E esta conexão com Deus tem muito que se lhe diga. Ainda na semana passada a minha avó estava a dizer à minha mãe, por causa do meu irmão, que o meu irmão não acredita muito, já passou por algumas experiências e ele diz muitas das vezes, não acredito em Deus, vá. Que ele diz, se Deus existe, não havia crianças a morrer em África, ou não acontecia isto, ou as pessoas não ficavam doentes, pronto. E isso são coisas que o incomodam muito a ele, eu percebo, não é? Também incomoda-nos a nós. E a minha avó dizia assim, talvez ele tenha que passar por uma coisa difícil na vida, que ele já passou, mas pronto, não interessa, não é? Para acordar para a vida e para perceber que Deus existe. E eu fiquei assim a observar, a pensar, está tudo certo. É a filosofia dele. Para ele, as pessoas merecem ser felizes, está tudo certo. Às tantas, para ele, Deus porque ele diz, eu crio a minha realidade. Apesar de ele não perceber muito bem este conceito na prática. Mas Olha, diz, isso é uma das coisas que eu mais pensei nos últimos tempos, sobretudo depois do meu pai ter falecido,
porque eu entendi, não apenas no geral, mas profundamente, entendi que se a luz precisa das trevas para ser provada, se o medo precisa da coragem para provar que existe, não é? Ah, a tomada de consciência nasce da tua falta de consciência também. Então, todas as pessoas, independentemente do seu posicionamento e daquilo que dizem acreditar, são fundamentais para esse todo estar completo. Não é? Todas as pessoas, eu acho que até já falei contigo, dei uma vez uma ilustração da mesa, né? Uma mesa grande em que cada lugar da mesa é ocupado por uma pessoa do planeta, por uma religião, por um ponto de vista. Então é claro que quem está sentado de um lado da mesa não vai ter a mesma visão que a pessoa que está sentada no lado oposto. No entanto, todos fazemos parte, todos temos o nosso lugar nessa mesa. Então, isso tem a ver com se há pessoas que passam por esse processo de despertamento ou tomada de consciência quando são ainda novos, que já nascem com esses ideais, não é? Isso muito bem definido. Há pessoas que levam a vida inteira para chegar a uma tomada de consciência, a um posicionamento. Mas essas pessoas são fundamentais para que eu e tu possamos aprender com elas. Possamos, numa conversa em que temos pontos de vista diferentes, possamos nos questionar também. E pensar que, se calhar, porquê que esta pessoa pensa desta forma? Se calhar, não é? Fazer-nos refletir também em relação a nós, não é? Olha, Joana, antes de te passar a palavra, quero só ler aqui uma definição que eu encontrei há bocadinho acerca de espiritualidade, e a definição é muito engraçada, porque diz que a espiritualidade pode ser compreendida como uma busca constante pelo significado de vida, a partir da conexão com o todo ou com algo maior, e traduz-se na prática como equilíbrio, amor, paz, compaixão, reconexão, ou seja, tu lembras-te da conexão com a qual tu nasceste e que foste perdendo, essência, felicidade e harmonia. Então isto tem muito a ver com aquilo que tu estavas a falar, esse amor, essa conexão, não é? E isso tudo, a expressão dessas coisas é a espiritualidade. Tu não consegues dar aquilo que tu não és. Tu tens que sê-lo, não é, Joana? Sim, bem, isso é tão poderoso, a sério, estou toda arrepiada. Eh, Obrigada. Essa definição é encantadora. É incrível, não é? É encantadora. É que é isso. É que há tanto para dizer a este nível que já que estavas a falar, ainda há pouco tu falaste no teu caso, quando o teu pai faleceu, eu vou fazer uma partilha de um momento de algo que aconteceu há uns meses. Eu perdi o meu avô faleceu. Obviamente, nesta altura do Covid, isto é uma chatice, porque até o momento de nos despedirmos das pessoas importantes é de alguma forma, não vou dizer tirado, mas não é a mesma coisa, não é? Não é vida a mesma coisa. Algo teremos que aprender com isto, não é por acaso. E eu acho que foi isso que aconteceu naquele dia, dia 1 de setembro. Porque houve um momento, pronto, em que nós estávamos a despedir-nos, que era para ir para o cemitério, e eu lembro-me que veio algo que eu não consigo explicar dentro de mim. E eu virei-me para a minha família e disse: eu tenho que ler este poema. E era um poema de Fernando Pessoa, que é o Para seres inteiro tens que ser grande. E aquele momento foi vivido por todas as pessoas que ali estavam, da minha família, com uma profunda espiritualidade. Porque eu disse: o que eu estou a sentir é que o meu avô gostaria de partilhar isto convosco. Estamos a falar das genras, das noras dos genros, exatamente, dos meus primos, bisnetos, e estávamos ali, naquele momento, em conexão uns com os outros, a despedir-nos dele, não é? E isto é ser espiritual, é sentir que há uma parte de mim
que era uma parte do meu avô e que era uma parte daquelas pessoas que ali estavam, e nós unimos-nos de maneira que nunca sentido. Isto porquê? Uhum. Porque isto vem daqui de dentro. Tenho que representar aqui porque eu acho que o coração, para mim, se me perguntarem, quem acredita nos chakras, tem os chakras todos, mas para mim é o do coração, é o meu preferido, é o coração, né? E, e eu acho que isto tem muito que diga, é conexão, é alma, é amor, é paz, é aceitação, é compreensão. Eu, se me perguntarem qual é o meu caminho para tornar-me espiritual, para ser mais espiritual, é abandonar o julgamento. Eu no dia em Uhum. que Eu estava a pensar nisso. no dia em que eu abandonar o julgamento, ai, é sério, nem vou acreditar, faço uma festa. Porque efetivamente, Escuta, diz. mas tu vais abandonando o julgamento. É verdade, cada vez mais, com a graça do Senhor, não é? E fazer este processo que é do abandonar, o tal abandono do julgamento e passar para a observação, quando tu observas, quer seja os teus próprios julgamentos, né? Como eu digo, andamos sempre com um chicote nas mãos, quer seja com não julgar o outro e observar, temos tanto a aprender, como tu dizias, não é? Temos tanto a aprender com o outro, o que é que se passa? Mas isto também é de geração em geração, porque muito do julgamento que existe é do que nós vimos em família, em crianças, não é? Uhum. Nós aprendemos a julgar em criança como os outros. Para mim, é por isso que cada vez mais eu sou fã de estudar o que acontece na criança, porque efetivamente, se nós queremos criar uma nova humanidade, uma humanidade em mais amor, em muito mais em harmonia, nós temos que compreender o que é o impacto da maneira como eu ajo com a criança. Isso é ser espírito também, não é? Que é Uhum. como é que eu educo os meus filhos, como é que eu vivo a minha vida, como é que eu interajo comigo própria, com a minha família, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, com os meus clientes, com os meus filhos. Eu, Uhum. pá, nós vamos dizer que somos co-criadores da nossa realidade, certo? Nós somos co-criadores da humanidade. Uhum. Exatamente. Esse aprender ou esse desaprender de julgar é um processo muito interessante, mas não seja porque a pessoa toma consciência dos seus pensamentos, não é? Porque tu só falas aquilo que tu pensas, portanto, a pessoa tem que filtrar mesmo os pensamentos, e se ainda não os consegue controlar na plenitude, então controlar pelo menos a boca, ficar calado mais vezes. Mas esse processo de ficar mais vezes calado ou mais vezes calada é muito interessante porque eu de vez em quando faço esse exercício. Se eu acordo um dia mal-humorado ou qualquer coisa assim de género e vejo o que é que eu estou a pensar, ficar quieta no meu canto. Ou fazer um esforço, fazer um exercício de elogiar pessoas, mas elogiar genuinamente. Ou seja, só me apetece, eu só vejo defeitos, só me apetece criticar, fazer o exercício de procurar. Imagina, se eu estou contigo, se tudo o que estás a fazer irrita-me, não é? É fazer o exercício de procurar em ti uma coisa boa, nem que seja o teu par de brincos, e elogiar esses brincos. Então, para que gradualmente o facto de tu receberes um elogio genuíno da minha parte, isso também me seja restituído. Então, daí a um tempo, essa vontade de refilar ou de reclamar, isso acaba por se diluir. Então, acaba por ser uma prática que pode ser feita todos os dias, mas começa sempre com essa tomada de consciência, não é? Do que é que nós pensamos que nos está a fazer falar ou agir de determinada forma. Qual é o resultado que isso traz? Portanto, se não é o resultado que eu quero, então eu tenho que fazer o processo inverso e analisar a qualidade dos meus pensamentos, não é, Joana? Sim.
Efetivamente, eu continuo a dizer que aquela frase que o meu pai dizia, gera a tua mente, geres a tua vida, diz muito. Uhum. Temos a capacidade de processar tantos pensamentos por minuto, não é? E se nós não temos cuidado com o que nós andamos a pensar, quer seja de nós, quer seja do outro, nós estamos a construir um jardim tóxico, não é? Com imensa toxicidade. Completamente. E de que é que nos vale isso, não é? De que é que vale? Todos os dias eu tenho que me perguntar o que é que eu estou a construir nesta vida, de que forma é que eu estou a evoluir, não é? E, e mesmo nesta questão que tu estavas a falar de tentar tirar uma coisa positiva que me parece lindo do outro, não é? Qual é o lado positivo do outro? Ou uma coisa que eu gosto, parece-me genial. E se ao de cima vier novamente aquela questão de irrita-me isto, perguntar o que é que isto me irrita, como tu dizias há pouco, o que é que isto quer dizer sobre mim, não é? Porque é que isto me irrita? Porque é que esta pessoa diz isto que irrita-me? Que é um bocadinho aquilo que eu também falei na live anterior, que era a questão do nosso lado sombra, não é? Porque nós temos a Uhum. sombra, como tu dizias, a dualidade, não é? E muitas das vezes os outros refletem coisas que nós não gostamos em nós próprios. E, Exatamente. e nós temos que aceitar isto em amor. Nós não somos seres perfeitos, nós somos seres em evolução. Um, e ainda hoje, por acaso, estava a falar das mudanças com a minha mãe. E eu estou sempre em processos de desenvolvimento pessoal inconscientes com a minha família. Então estávamos nós em arrumações e eu dei por mim a perguntar quem é que lhe incutia porque ela tem muito a procura da perfeição. Eu fui buscar. E todo em mim, assumo, não é por acaso que também que eu faço muito pelo cenário da perfeição. E eu fui-lhe perguntar, ela disse, ai, não sei, deve ter sido com a minha mãe, talvez, e eu adoro estas coisas que se vai levar para as constelações familiares, que isto é tudo os padrões familiares de geração em geração. E eu estava-lhe a dizer, mas nós estamos nesta procura incessante da perfeição, nós não temos quem nós somos. Nós nunca chegamos a ser. Olha, é isso, nós nunca chegamos a ser, porque nós estamos sempre à procura da perfeição, que é algo que não existe, não é? E, portanto, na área das constelações até se diz que tudo o que é perfeito morre. Uhum. Efetivamente, é um processo em construção, é um processo em evolução, quando tudo que é perfeito já não tem razão de existir. O caminho é de evolução contínua. E na questão dos pensamentos é isso, estás a pensar, venhas a um pensamento menos positivo e, e conseguir captar isso, não é? E conseguir perceber o que é que isto quer dizer de mim e não trazer isso para o relacionamento com o outro, não é? Porque muitas das vezes nós prejudicamos o relacionamento com o outro por causa de muitos julgamentos, muitos pensamentos e, hum, e depois às vezes até dizemos, olha, o meu santo não foi com o santo daquele, que eu adoro essa expressão. Que isso tem tanta coisa que se lhe diga, não é? O meu santo não é com o santo daquela pessoa. E eu adoro esmiuçar essas coisas sempre, porque isto é maquiavélico, não, estou a brincar. Que existe, eu também tenho um lado maquiavélico. Exatamente. E outra coisa, o santo não cruzar com o santo do outro é muito provavelmente porque as pessoas estão em níveis de vibração e de frequência completamente diferentes. É a mesma coisa que tu estás em FM e eu estar em AM. Há aqui uma interferência, mas as duas somos rádio. Ok? As duas somos rádio. As duas somos rádio, as duas damos boa música, temos uma ótima programação, mas há aqui uma interferência. Então, as pessoas que estão na mesma frequência que tu vão se conectar imediatamente contigo. E as pessoas que estão na mesma frequência que eu vão se conectar imediatamente comigo. Agora, se nós as duas nos quisermos conectar, apesar de estarmos em frequências diferentes, nós temos que encontrar uma frequência que as duas possamos acessar, não é? As duas têm que sair da sua posição para encontrar o outro. Não esperar que o outro a encontre, não é? É verdade. E isso tanto se prova que todos nós temos na nossa história
pelo menos uma, eu acredito que são muitas mais, mas pelo menos uma situação de uma pessoa que sentiu isso, não é? Ai, o meu santo não vai com o santo daquela pessoa, e depois, anos mais tarde, ou numa situação mais tarde, até estás com a pessoa e dizes assim, mas que eu realmente até gostei desta pessoa, como é que eu tinha uma má impressão da pessoa? Isto é muito que se diga, não é? É muito giro. Porque vai bater com tudo o que tu estavas a dizer, não é? Da questão da vibração, da questão de que. Até porque muitas das vezes tem a ver com, lá está, com os nossos filtros, não é? Todos nós temos filtros diferentes diariamente, não é? Basta apanharmos, estarmos com um filtro que já vamos despejar uma imagem sobre o outro, entramos em julgamento, acreditamos que aquela pessoa talvez não faça, pronto, não faz sentido conectar-me com aquela pessoa. E talvez será um excelente exercício, que é perguntar-me porquê é que eu não fico a cara desta pessoa? Uhum, Perguntar isto inconscientemente, porque se nós estamos aqui a falar num processo de autoconhecimento, não é? uhum. Nós não vamos com a cara dos nossos filhos, mesmo que o nosso filho tenha uma coisa que a gente não aprecie tanto. Ainda estou-me a lembrar, tu na live anterior, com os teus comentários, que havia coisas nos teus filhos que desafiavam. Não é por acaso que nós também temos coisas nos nossos filhos que nos. Eu não sou mãe, não é? Mas isto para dizer que nos filhos que nos desafiam, não é? Que é para trabalharmos aquilo, para evoluirmos, não é? Novamente esta questão da evolução. Por isso talvez seria interessante acrescentar também aí um ponto a essa questão da definição da espiritualidade, que é evolução. Uhum. Essa evolução ah, no sentido prático, porque lá está, como também falamos de espiritualidade, a pessoa acaba, ou a tendência é passar essa evolução uma dimensão. Gente, tem nada a ver. É, É tudo aqui, é na Terra, é tomada de consciência, é para fazer aqui, não é? Essa evolução é procurar hoje ser melhor do que foste ontem. É procurar nos teus relacionamentos ter uma contribuição melhor do que a que fizeste ontem. É procurar ser mais gentil com as pessoas do que foste ontem, não é? É procurar, se determinada situação te faz passar, te faz perder a paciência, então, na próxima vez que acontecer uma situação semelhante, como é que eu vou reagir? Então, essa evolução é essa tomada de consciência. Tomada de consciência que me leva a mudar os meus comportamentos. Isso é evolução. Não é evolução quando eu morrer, quando for para o céu e estiver tudo maravilhoso. Não. Não é? É evolução aqui, como pessoa, nos meus relacionamentos, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, na minha conexão com os outros. Eu olho para trás com aquelas avaliações que se fazem de final de ano, não é? Como é que foi o meu ano? Eu normalmente sempre faço muita coisa, mas sinto que estou muito mais. Às vezes não fiz tanta coisa palpável, mas fiz muita coisa. Porque a qualidade da minha vida, a qualidade dos meus relacionamentos melhorou. Então, isso inevitavelmente acaba por se refletir no meu trabalho, acaba por se refletir nos meus resultados, nas pessoas que me contratam como coach, na minha estrutura familiar, até mesmo com a senhora que fica à janela no meu bairro e que me irritava profundamente, não é? Que agora é minha amiguinha. Então, isso acaba por ser muito, muito engraçado, esse processo evolutivo aqui, agora, com aquilo que eu tenho, não é? mesmo, mesmo. E, hum, e depois há outra coisa muito importante, já que estás a falar em evolução e ser prático, e em espiritualidade vem-me isso que é aquela ideia de que, ai, ser espiritual és muito bonzinho, és muito perfeitinho. Lá está, os tais gurus. Socorro, gente, ser espiritual não é nada disto. A sério. Ser espiritual é ser pessoa. Ser espiritual é ser pessoa com as suas virtudes e com os seus defeitos. Lá está com os tais pontos de melhoria, não é? É, Uhum.
nas pequenas coisas no dia a dia. É abrir-nos, é vermos alguém que precisa de ajuda, ou antes da pessoa pedir ajuda, tu até podes, de uma maneira, olha, precisas de ajuda, qualquer coisa, não é? São pequenas coisas que fazem a diferença. Eu lembro-me imensas vezes de uma situação que me aconteceu há imensos anos. Quando digo há imensos anos, foi para aí há 16 ou 17 anos, uma vez no Porto. Eu estava a tomar café e eu devia estar com um ar péssimo, mesmo muito péssimo, ok? E tinha tido uma discussão com o meu namorado, aquelas coisas, não sei o quê, né? Pergunta por uma linha. E o senhor do café, mesmo assim, no ar de caralho, chega à minha beira e diz-me assim: Oh menina, como é que pode dar assim com esse ar tão triste num dia tão bonito de primavera? Tem estado sempre a chover, está um dia tão bonito. Pronto, o senhor foi super amoroso. E naquela pequena atitude, ele mudou a minha semana. Ele não mudou o meu dia, aquele minuto, ele mudou a minha semana. Eu não sei o nome do senhor, mas ele, se soubesse o quanto é que naquele momento, olha, ele foi meu guru naquele momento. Isto sim é que é ser guru. Isto é nas pequenas atitudes, não é? Em que tu pensas assim, caraças, realmente eu não estou a ser grata, isto é um problema. Às tantas, Uhum. a situação tem algo a ensinar. E são nas pequenas coisas, nestas situações como estas pessoas que nos trazem tanto, que nós aprendemos, que nós Uhum. evoluímos. Lá está, os tais seres espirituais que estão a ser pessoa, não é? E, Exatamente. e não é ser, porque és terapeuta, a tua vida corre tão bem. Ou como, por exemplo, eu tenho imensas pessoas que me dizem isto, eu acho que até falei sobre isso no live anterior, que às vezes toco na sessão e qualquer coisa de género. Pois eu sei o que é isto, porque já passei por isto. As pessoas, já passaste por isto? Lá está, a falta de confiança, ou medos, ou ser da zona de conforto. Parece tão confiante. Alô, eu sou uma pessoa como outra pessoa qualquer. Eu bato com as Uhum. dedos. Eu também digo palavrões. Eu tenho os meus desafios. Eu sou uma pessoa normal e acho que essa é que é a grande lição. E mesmo, e até digo mais, acho que até os tais gurus, mesmo aqueles que seriam o Buda, ou Jesus Cristo, ou não sei o quê, caramba, eles também partiam tudo quando era para partir tudo, não é? Porque também estavam. Exatamente. E porque os seres iluminados. Bem, sobre os seres iluminados havia muita coisa a dizer, mas efetivamente nós estamos aqui para viver, não é? Para ser iluminados, não é? Acho que é isso. Se não nascíamos com uma lâmpadazinha na nossa luz, é interior, não é exterior. Escuta, da mesma forma, cada uma tem a sua potência de lâmpada. Todos damos luz, cada um tem a sua potência. É luz amarela, é luz branca, há de tudo, gente. Não é? Há de tudo. Aqui a Madalena Gonçalves Coaching fez um comentário há pouco que disse que nós temos que ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Eu sou responsável pela minha lâmpada, pela luz que eu quero e pela potência que eu quero que a minha lâmpada dê nos meus relacionamentos, nas minhas escolhas, na minha vida, não é? E cada um cuida da sua lâmpada, amigo. Se a tua lâmpada está fodida, vai tratar da tua lâmpada. Nós ajudamos, não é? Esse senhor do café, na realidade, ele devia ser especializado em desenvolvimento pessoal, não é? Completamente, sabia fazer rapport, conseguia ler, né, a linguagem corporal, etc. E naquele momento comunicou, foi uma coisa tão simples, foi duas ou três frases. Aquilo alterou completamente a maneira de pensar, a maneira de estar naquele dia, do sentir. E talvez seja isso, que é importante termos estes momentos diários, não é? As rotinas como, por exemplo, a meditação, ou como uma caminhada, ou como um exercício físico, etc. São momentos em que nós paramos a nossa mente, ou não, porque há pessoas que me dizem assim, eu não consigo meditar porque estou sempre a pensar. Não é por acaso que se diz que quando se tem que tomar uma decisão que eu vou meditar sobre o assunto. Ou seja, Exatamente. É pensar sobre um assunto. exatamente. Agora, o exercício, não é? É tentar aliviar a cabeça e a mente e libertar-nos das coisas para trazer
esta sensação de bem-estar, não é? De, e de podermos evoluir e pensar. Às vezes, por exemplo, eu falo por mim, eu estou a meditar e vem-me uma coisa e eu, isto é uma preocupação, isto é um alerta interno meu, olha, eu tenho, e isto, tenho que tratar disto. Ou da mesma forma que em meditação acontece outra coisa, e não é só em meditação, que é a intuição, não é? Vem-te intuis qualquer coisa, ou tens um insight, ou o que for, não é? Porque nós temos esta capacidade de, quando estamos em contacto connosco, não é? Neste momento de conexão, ou como tu dizias, neste processo de autoconhecimento, que o coaching também, assim, o promove, de estar mais atento a ti, de estar mais atento aos sinais externos, aos sinais externos, não é? Os internos, será que talvez ou percebes que não gostas de determinada coisa na tua vida, queres mudar essa coisa, ou começas a perceber, eu não consigo, nem que seja este simples sinal que é, há algo que não está bem em mim. E tu vais procurar, pode ser num processo de coaching, pode ser em terapia, pode ser numa igreja, não sei, numa mesquita, o que for. Ou pode ser simplesmente na natureza. E isso permite-te descobrir mais sobre ti, descobrir o que é que tu queres para ti, qual é o caminho, hum, o que é certo para ti. Porque nós muitas das vezes temos esta coisa de que, eu já não estou na altura de mudar. O quê? Nós podemos mudar a qualquer altura. Nós estamos aqui para evoluir. Se a tua vida Exatamente. já não gostas do teu local de trabalho, isso vai contra o teu ser. Uhum. E talvez nessa parte da evolução, nessa busca das. O que é a busca da espiritualidade? Se é a busca do amor, por ti tens que encontrar um outro caminho. Por exemplo, lá está ferramentas como o coaching que te permitem trabalhar, sair, desafiar-te e sair da tua zona de conforto. É também viver essa espiritualidade, é dizer, eu quero mais para mim, eu quero melhor para mim, Uhum. eu quero me tratar melhor. Nós, muitas das vezes, nós não é só no julgamento que nos tratamos mal, é como é que, o que é que nós comemos, e não é só comida física, é comida mental e emocional, os nossos hábitos, como é que nós dormimos, como é que nós estamos na vida, não é? Acaba por ser Uhum. importante também este tipo de reflexão e eu lembro-me que não queria ser coach. A primeira vez que eu fiz uma certificação, daqui a pouco, nós estamos em 2021, daqui há uns 9 anos, eu dizia, nunca vou ser coach. Algum dia eu vou ser coach. Não, não, isso é demasiada responsabilidade. Olha aqui, tão bom. É isso mesmo. Mas é que depois eu percebi, não, 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 a responsabilidade está no outro. Ah, Eu tenho, eu sou mediadora dessa responsabilidade. eu sou facilitadora, não é? Cada vez mais o que eu sinto é que sou facilitadora. Mas depois percebi que a responsabilidade hum, era o meu medo da responsabilidade, não é? E talvez seja importante compreender que na espiritualidade também resolves os teus medos, não é? Nem que seja para Uhum. desenvolver esta confiança em ti de que socorro, não sei como é que é de fazer, mas tenho que fazer. E aqui, de uma maneira diferente, mas até acho que tu, como mãe, és capaz de compreender melhor isto, que é, tu achas que não consegues fazer nada, mas se acontecer alguma cena ao teu filho, pá, tu nem tenhas que correr o mundo, tu fazes. Arranjas logo uma solução. Arranjas logo uma solução. Eu acho que isso também é o que permite no coaching, que é focar-te na solução e tirar-te do medo. Uhum. Às vezes nós ficamos no nós dormimos no medo, nós vivemos o medo e comemos o medo, né? Parecemos o ratinho naquela rodinha, né? Do hamster. E talvez na espiritualidade é um dos caminhos para, na minha opinião, para resolver o medo. Para quem acredite que somos seres espirituais, porque quem não acreditar, está tudo certo. Sim, olha, há pouco tu falaste da pessoa se tem muitas ideias na cabeça e tem que fazer para ouvir a sua intuição. Uh, falaste em buscar na natureza.
eu gosto muito de, quando tenho que tomar alguma decisão, quando tenho que fazer alguma coisa, eu vou dar uma volta. Vou dar uma volta, vou dar uma corrida, vou ver o mar. Ou seja, porque nós somos seres naturais e somos a expressão dessa natureza também, quando nós estamos em ambientes, até sem gente, de preferência, nós estamos connosco mesmas, não é? Com os nossos pensamentos. E é impossível, eu acho, que tu estás deprimida com um nascer do sol ou com um pôr do sol fabuloso. Ou tu estares, por exemplo, tu adorares o mar e tu estás preocupada com alguma coisa e tu veres o mar e o mar te transmitir uma mensagem diferente do que aquela que tu gostas. É impossível, não, é bastante difícil. Mas é muito interessante também notar momentos em que a pessoa está absolutamente descontraída e que está feliz e que está a pensar noutra, é que ela consegue também arrumar os seus pensamentos e ouvir a tal voz da intuição. Aquela voz que, no fundo, nunca se cala, está sempre presente, mas que muitas vezes nós pecamos por não conhecê-la. É tipo alguém que te faz uma chamada telefónica. Se tu conheces a pessoa não precisa sequer dizer quem é, porque tu vais conhecer imediatamente a voz dessa pessoa. Então, se nós que temos, todos nós que temos essa voz interior que nos aponta o caminho que nós temos que seguir, mas se nós ocupamos-nos em demasia nas nossas vidas para ouvi-la, quando precisamos dela, nós não a conheceremos, nós não conheceremos aquela voz. Normalmente a voz da nossa intuição aponta-nos um caminho que nem sempre faz sentido. Então, se eu não a conheço, eu vou automaticamente rejeitá-la porque não faz sentido. Não tem nada a ver. Hoje eu estava numa reunião com os diretores e uma das minhas diretoras estava a falar: eu preciso aprender, preciso meditar, mas eu ando tão ocupada que agora não tenho tempo para meditar. E eu estava só a observar e fiquei a rir-me, não é? Porque eu disse, realmente, se tu não consegues arranjar um tempo de qualidade até para estares contigo mesma, tu não consegues priorizar aquilo que é realmente importante para ti, tu não consegues sequer analisar os pensamentos que te chegam à mente e, portanto, tu nunca vais conseguir direcionar as tuas decisões para que sejam boas decisões, para uma mudança, para essa evolução que tu tens mencionado ao longo desta live, não é, Joana? Sim, eu estava a dizer isso e veio uma frase do Tony Robbins. Tony Robbins diz muitas das vezes: se não tens 10 minutos no teu dia para parares e refletires em ti, arranja uma vida, porque não tens vida. Desculpa. E é verdade, é verdade. Eu ainda hoje estava a falar olha, com a Madalena Gonçalves, com a qual vou fazer a live na sexta-feira. Estávamos a falar nós damos sempre tudo por garantido. Eu não faço agora, faço no futuro porque tenho tempo. Vou ter tempo mais para meditar, para fazer outras coisas que eu gosto, etc. Porque estamos à espera de fazer um dia no futuro, como se no futuro tivéssemos mais condições para fazer algo. Não, nós temos que trabalhar isso agora, que é eu este momento para mim é importante. Eu vou falar por mim. Eu sempre, esta semana tem sido um pouco atípica, porque como eu estou nisto das mudanças, tenho nada assim um bocado maluca, literalmente. Mas o que eu gosto de fazer, o que é mesmo a minha rotina, é acordar sempre às 6 da manhã. A primeira hora que eu tenho é meditação e faço Reiki, ok? É o que eu faço. É uma coisa que eu gosto de fazer, que me faz bem, e depois, então, leio, escrevo, etc. E uma das coisas que eu apercebi-me foi num retiro que eu fiz, eu já tinha feito um retiro no verão em que tínhamos trabalhado isso, o Nobre Silêncio, mas depois neste retiro que fizemos agora em dezembro, isso veio muito forte, que é o Nobre Silêncio, que é de manhã, não falaste com ninguém, mas não é por mal educação, atenção. Ou seja, é fazer ali um momento em que estás em silêncio. E eu gosto disto porque é respeitar este momento do silêncio. Podes estar a fazer as tuas coisas, etc., mas respeitar o silêncio e a beleza do momento e o que é que ele te traz, porque o silêncio
para além de acalmar a mente. Quando tu acalmas a mente, é que permites que essa voz da intuição apareça. E como tu dizias bem, muitas das vezes pode parecer um pouco estranho, ou nem sempre ser o que eu quero fazer, não é? Porquê? Uhum. Porque pode ser algo que me desafie a sair da minha zona de conforto. Imagina que a tua intuição diz-te assim: epá, tu tens um jeito para pintar, e a tua intuição diz: eu tenho que me dedicar à pintura porque isto é a minha vida. E tu pensas: espera aí, mas quer dizer, posso viver, tenho um emprego, não posso largar este emprego e dedicar-me à pintura, porque senão não pago contas. Ok, está tudo certo, muito bem. Mas é por isso que tem que entrar a parte da mente, que diz, a tua intuição diz, tens de dedicar à pintura, e a mente diz, tens de pagar contas. Então, tem que haver aqui este equilíbrio, que é, eu vou ter que pagar contas, mas eu vou organizar a minha vida para pintar e criar a estrutura na minha vida para concretizar este meu sonho, porque a intuição muitas das vezes só te vem revelar o que tu és, o que tu queres para ti, o caminho que tu queres para ti. Tu crias as condições. Quando isto fala-se muito até intuição, ouvir o coração, etc. Fala-se muito em inglês heart coherence, ou seja, a coerência com o coração, que é quando a mente está em coerência com o teu coração. Quando o teu sentir está em conjunção com o teu mental, é magia na tua vida. É isso mesmo. Harmonia, porque tu aí estás a pensar de uma forma muito prática, isto, como é que eu posso fazer isto acontecer, não é? E muitas das vezes, nós até acontece-nos coisas na vida que nós não conseguimos entender porque é que acontece. E, e entramos em caminhos estranhos. O Steve Jobs até fala muito disso também naquele seu discurso de 2005, naquele doutoramento honoris causa na Universidade de Stanford, em que ele dizia: pá, aparecem coisas, mas tu tens que seguir o teu gut. O que é que, né? Gut em português? That feeling. Tens que seguir o teu feeling. E só mais tarde é que vais começar a juntar as peças, os dots, né? Os pontinhos, e é que vais perceber porque é que aconteceu algo menos positivo na tua vida ou o teu caminho seguiu por ali. Porquê? Para tu um dia teres o que tens, ou para estares no local onde estás. E ele diz: ouve a tua intuição. Ela tem tanto para te ensinar. E é uma coisa que nas culturas, por exemplo, na parte oriental, é mais desenvolvida, não é? E na europeia, na portuguesa, não é. Eu ainda no outro dia, eu estava, acho que partilhei isso foi numa sessão, não foi numa live. Eu organizei um casamento indiano em que o pai do noivo, foi quem pagou tudo, etc., ele estava-me a falar, como se falou nos problemas, como é que eles veem os problemas, e ele dizia, isto para mim é de ser espiritual, atenção, que é a minha visão, o meu filtro, em que ele dizia, existem, ponto final, a vida é feita com problemas, faz parte da vida, então, quando acontece um problema, eu reajo com naturalidade. Eu já sei que vai acontecer qualquer coisa. Mas ele não está a falar nisto na perspectiva de tu criar o problema. Ele diz isto com uma leveza. Porquê? Porque ele também. Nós, desde crianças, que aprendemos esta filosofia, não é? Lá está, de se conectarem muito mais com eles próprios, tentarem perceber o que é que podem aprender com essa situação menos positiva, com esse o que é que o problema, lá está aquela questão de que um problema pode ser uma oportunidade, não é? E que muitas das vezes também falamos isto na área do desenvolvimento pessoal, e até nas empresas, mesmo com os clientes, para como gerir uma reclamação de um cliente, nunca é um problema, é uma oportunidade de angariares um cliente, de o conquistares. Isto faz parte da vida também, não é? Que é como é que nós vemos os nossos problemas. Se, e lidar com isso pode ser uma forma de até a tua própria vida dar-te um sinal, que eu cada vez mais acho que se nós estamos atentos aos sinais, às tais sincronicidades, ganhamos tanto. Não é ganhar por ganhar, Pensar. que às vezes até pode ser, mas é o Uhum. ganhar, como tu dizias há pouco, que nos teus relacionamentos, na tua vida, na tua paz de espírito, no te sentiste bem contigo, né? E, hum, e há coisas que valem ouro, não há dinheiro nenhum que pague. Olha, eu adoro ressignificar palavras e para mim
a palavra problema eu ressignifiquei, atribuindo-lhe a seguinte definição: problema é uma situação para a qual eu preciso arranjar uma solução. Isto para mim é um problema. Portanto, sempre que alguém me diz, pá, estou com um problema, automaticamente a imagem que me vem à mente é, ok, está a passar por uma situação que ainda precisa encontrar a solução. Uma ou mais soluções. Portanto, vejo sempre essa leveza que tu mencionaste que esse senhor tinha ao falar da palavra problemas, não é? Ou ao falar de problemas. Porque lá está, se existe luz, existe trevas, se existe sempre essa polaridade, então todo o problema esconde em si uma ou uma infinidade de soluções, não é? Depende de para onde tu direcionas a tua atenção, não é, Joana? Sim. Sim, e isto é muito prático mesmo. Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando foi a outra crise, parece que já foi há outra vidas atrás. Outra vida. Mas, efetivamente, quando a outra crise, eu estava numa empresa de organização de eventos e eu sempre quis ter uma empresa de eventos. Aliás, eu lembro-me que no processo de recrutamento, tive um processo de recrutamento bastante extenso, perguntaram-me, eu tinha que responder o que é que tu ias a fazer daqui a 5 anos, até a minha própria empresa de eventos. E saiu-me. E toda a gente partiu-se a rir e no prato. Isto é só para treinar. Isto é só para treinar. Yeah. Saiu-me, nem estava à espera, fiquei assim, caraças. Mas olha, mas é assim que tu vês a tua intuição a falar, não é? É mesmo. E isto para dizer o quê? Que eu sempre tive este sonho, não é? De ter uma empresa de eventos minha, tinha pensado nisso, etc. Com a outra crise, foi bem mais leve que esta, dadas as circunstâncias da pandemia, a empresa onde eu estava fechou portas, fomos despedidas, várias pessoas, e eu lembro-me de estar em casa a deprimir-me. Gente, o que é que eu faço da minha vida? Eu mandava currículos, eu sempre fui muito dinâmica, tipo esta coisa de ficar parada à espera que entre o subsídio de desemprego, para mim não dava, não é? E então eu lembro-me de. Tinha tudo limpo em casa, tinha para pôr uma linha, etc. Até que me veio essa intuição de organiza empresa. Pronto, tenho uma empresa de organização de casamentos. Veio-me isto mesmo. Foi mesmo, juro que foi mesmo uma intuição, ok? Foi uma coisa que eu lembro-me que aquilo veio, assim eu. Que é o que eu faço sempre. Alguém está a gozar comigo. Tenho sempre este pensamento. Eu digo, tenho muitas conversas comigo. Eu lembro-me de falar com uma amiga e ela disse: epá, isto é a tua cara, organizar casamentos e não sei o quê. E eu lembro-me que comecei a fazer isso, comecei a investigar, etc. E passado uns meses, isto foi em julho de 2009, se eu não estou enganada, exatamente, o meu primeiro casamento foi em agosto de 2010. De um casal, de um casamento, de um casal russo, no Penhalonga, em Sintra. E efetivamente, eu olho para trás e penso, se eu não tivesse ficado desempregada, eu não tinha arregaçado as mãos e ter criado a empresa. E nós, muitas das vezes, lá está, é uma situação de um problema, veio a intuição. Olha, acredita, eu mandava currículos todos os dias, eu fazia contactos, eu estava tipo, eu era incansável e veio-me isto. E a empresa tem 11 anos e é o que é. A vida às vezes traz-te estas coisas para tu evoluires. Olha, eu ontem estava a assistir a um cursozinho online de um investigador e cientista, chama-se Bruce Lipton. Eu adoro, conhece-o? Eu adoro os estudos dele, é uma pessoa que eu procuro acompanhar, até porque ele explica de uma forma muito prática a biologia dos genes, etc. E então ele estava a contar uma história que lhe aconteceu. Ele tinha ido, quer dizer, ele começou a falar da biologia dos genes e do comportamento que é gerado pela tua consciência, pelos teus pensamentos e não pela parte genética, e isto cientificamente era impensável, nem pensar, porque os genes é que são, a hereditariedade é que é responsável por tudo. E ele contou um episódio
que ele foi a uma conferência numa faculdade nos Estados Unidos e que o sócio dele lhe disse, havia, todos os que estavam sentados era tudo investigadores, biólogos, cientistas, enfim, tudo destas áreas científicas. E o colega dele disse, pá, tens aqui dois trabalhos para apresentar, se calhar é melhor tu apresentares aquele que não vai chocar ninguém, porque pá, é para as pessoas gostarem de nós. E ele, sim, tens toda a razão. Só que ele diz que não sabe o que é que aconteceu, e quando foi para apresentar os trabalhos, ele na realidade, em casa, ele tinha gravado na pen errada o trabalho polémico. Ele tinha gravado numa pen que ele achou que era um tema suave, o trabalho polémico. Portanto, ele quando coloca o trabalho polémico no ecrã, para toda a gente ver, já não conseguiu voltar atrás. E o colega dele, pá, não estou a acreditar que este tipo vai fazer isto, vai-nos lixar aqui as nossas oportunidades todas. Portanto, ele foi falando e, inicialmente, todos em silêncio. Ninguém se manifestava. E quando entrou numa parte mais controversa, isso seria também através dessa apresentação, dessa exposição, que ele viria a trabalhar nessa universidade nos Estados Unidos. Mais ou menos a meio dessa apresentação, os que estavam a assistir começaram aos berros, a dizer que aquilo era um absurdo, que ele estava mas é louco, etc, etc. E ele pensou, bom, amigos, esqueçam, já não vou conseguir emprego nenhum, nem pensar. E continuou o seu discurso, acabou o discurso, agradeceu, toda a gente a refilar, etc, etc. E ficou chocado quando, entretanto, as pessoas, os que tinham estado a refilar com ele, aplaudiram. Ele pensou, não estou a perceber nada disto. Mas pronto. Ok, devem ter aplaudido só por cortesia, não é? Aplaudiram. Entretanto, ele foi ter com o responsável por essa área da faculdade e ele disse, olha, já nem sequer vou apresentar nada porque estas pessoas não gostaram de mim. E esse indivíduo disse-lhe precisamente o que ele disse assim, não. Eles acharam que o teu trabalho fazia uma provocação, lhes questionava em relação àquilo que eles já tinham como garantido e que, portanto, o lugar era teu. Isto para falar da tal da intuição, que nos faz muitas vezes fazer coisas que nós não temos programadas ou que fogem ao nosso controle, mas é fundamental que fujam ao nosso controle para que aconteça alguma coisa, como foi o que aconteceu contigo, Joana. A criação da tua empresa aconteceu porque tu perdeste o emprego, tu já tinhas este feeling, mas é melhor não, portanto, até tens um emprego estável, etc. Então foi preciso acontecer uma coisa totalmente fora para que a tua realidade como organizadora de eventos se concretizasse, não é? Sim, sim, e eu vou-te dizer, eu mesmo até a área de desenvolvimento pessoal é uma área que me cativa e que me apaixona para aí desde os meus 18, 19 anos. E a área da espiritualidade desde criança, literalmente desde criança. E, isto para dizer o quê? Que antes, mas pronto, os últimos anos é que eu tenho estudado bastante. E eu lembro perfeitamente que quando eu pensava no meu trabalho, fazia o meu trabalho, etc., e via-me qualquer coisa, com os casamentos, eu lembro de um telefonema e dizia, por exemplo, para as pessoas que trabalhavam comigo, trata-me disto, disto e disto, mas porquê? E eu estou com um feeling de qualquer coisa. Feeling de qualquer coisa. E ela, ai, não sei o quê, estás a exagerar. E eu, pá, Já estás tu. a intuição diz isto. E elas depois diziam, fogo, isto é verdade, realmente, tu preparaste isto passado uns meses, e isto às vezes eram coisas que, imagina, eu ia a conduzir, eu adoro conduzir quilómetros, assim, imagina, a autoestrada, Lisboa, Porto, maravilhoso, são momentos de grande conexão comigo, não é? Em que estou ali, posso estar com o rádio, muitas das vezes até vou com audiobooks ou com qualquer coisa, mas há alturas em que eu, como ainda hoje, em que estou a ouvir-me, é essa a palavra, estou a ouvir-me. E então vem muitas intuições. Às vezes só isto de estar atento evita-te Uhum. tantos problemas, ou resolve-te tantas coisas que é mesmo importante podermos escutar a nossa voz interior. Olha, a voz da alma feminina.
Exatamente, exatamente. Olha, hoje tive a fantástica notícia, por falar em voz de alma feminina, que a minha empresa até 2025 quer ter metade do seu board mulheres. Já está muito bem lançado, mas quer metade do seu board constituído por mulheres. E eu fiquei muito contente e muito feliz, até porque sinto esse cuidado para connosco, mulheres. E depois eu estava a falar estava na conversa com uma amiga minha e eu estava a falar precisamente isso, de nós mulheres temos que ser as primeiras também a apoiar-nos, não é? E ela disse, acho engraçado tu estás-me a dizer isso, mas eu normalmente quando vou a um médico homem. E eu lembro-me de, desde pequena, sempre que eu pensava em algum médico, eu não ia a médicos mulheres, ou eu não pedia à minha mãe para me levar a médicos mulheres, porque não havia. Só havia médicos homens, não é? Ou maioritariamente, que eu já sou uma pessoa idosa. Mas, tipo assim, o médico de família não era a médica de família, era o médico, não é? Então, e então eu lembro-me de ser pequena e de sempre ter pensado nisto, tipo assim, eu lembro-me da primeira vez que houve mulheres polícias, eu andava na primária e terem aparecido duas mulheres polícias na frente da escola e que todos nós da escola fomos pedir autógrafo no nosso caderninho de autógrafos, que na altura usava-se um caderninho de autógrafos, as polícias estavam, era engraçado, era muito giro. Mas isto para mostrar, ok, isto realmente evoluiu muita coisa, mas ainda há muito, muito chão pela frente. Mas da mesma forma como os homens se protegem, se ajudam, eles se têm um especialista, eles não vão a uma médica, eles vão a um médico, seja ele qual for. Então, nós poderíamos ser mais protecionistas também em relação a isso. Se existem X número de homens e mulheres em determinada especialidade, não depreciando e não desvalorizando o papel do homem na sociedade, que tem o seu papel, mas eu, como mulher, eu posso dar mais expressão a uma profissional, a uma mulher, não é? Então, eu estou muito engajada com isso. Também na minha parte como mãe em relação ao meu filho, de passar valores que lhe façam respeitar e ver a mulher como um papel válido, como um papel importante na sociedade e acho que a coisa está a correr bem. É maravilhoso. É verdade. Efetivamente, eu acho que o papel diário, não é? Esta questão, voltando a esta questão do Dia da Mulher, não é? É uma ação diária, são as ações que todos nós temos e cabe, e começa em casa, não é? Aquela frase que eu ainda disse na live anterior, que metade do mundo são mulheres, a outra metade são os seus filhos, não é? E efetivamente é como nós, entre aspas, ensinamos em casa. E muitas das vezes não é só em palavras, é nas ações. Cada vez mais eu acho que as ações é que contam a história da pessoa, quem é que a pessoa é, os seus valores, o que é que a pessoa acredita, né? E, hum, e sim, efetivamente é muito importante haver esta questão de que a mulher merece receber o mesmo tipo de salários que o homem, tem que haver igualdade de direitos, não é igualdade de sexo ou o que for, é igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, não é? E, e apesar de tudo, até veio-me aqui agora um pensamento que foi que há áreas em que as pessoas são logo conotadas. Esta profissão é de mulher, esta profissão é de homem. Por exemplo, se és maquilhador, não, tem que ser maquilhadora. Ou cabeleireiro, ou cabeleireira. Sabes, tem este tipo de preconceito, porque há bastante preconceito ainda. Já não é só essa questão da igualdade, mas também há muito preconceito e que as coisas têm que mudar, não é? E vão mudando a pouco e pouco, com a tomada de consciência que a igualdade de direitos tem que ser mesmo um valor da humanidade. Qual é o problema de um homem ser maquilhador ou de um homem ser wedding planner? Eu estou a dizer isto porquê? Porque a nível de homens são poucos os que existem, pelo menos em Portugal. Mas ainda há
não digo que a palavra certa seja preconceito, mas sim, talvez seja a palavra certa mesmo, que é, ai, ele é wedding planner, mas isso é uma área de mulheres. Ou, mesmo noutras áreas, isso é uma área de homens. Não, Escuta, mas as primeiras pessoas a fazerem esse tipo de julgamento somos nós. não somos só qualquer pessoa, não somos só mulheres, mas sim, eu percebo o que é que tu queres Mas dizer. maioritariamente, percebes? Sim, Maioritariamente, temos a língua mais solta para esse tipo de comentários. É um comentário, não é uma crítica, não é? sim, sim, Mas podendo estar calada, porquê, não é? Porque alfinetamos com mais facilidade. Eu acho que eles, mesmo que eles pensem no assunto, eles não falam tanto ou não instigam tanto, não é? Se falarmos alguma coisa, eles vão concordar. Podem até já ter pensado, mas ouviram da nossa boca. Então, eu acho que essa responsabilidade também tem que ser é nossa de se queremos ser ter uma voz ativa, mas uma voz ativa que construa, não é uma voz ativa que destrua, não é? Então, isso também tem que ser levado em consideração, sim, não é? completamente. E às vezes não, é em pequenas coisas, como é que tu interages com as pessoas, hum, como é que tu pensas, e questionar como é que nós também pensamos sobre isso, que é interessante. É como a questão do voto, não é? Há muitas pessoas que não votam, não têm interesse, eu não vou votar, não, Uhum. eu pronto, não gosto de nenhum partido, etc. Ok, mas vai e vota em branco, nem que seja, porque ao menos estás a dar uma opinião, não é? Do género, eu Uhum. gosto de uma opção. E as pessoas muitas das vezes não se juntam a este movimento. Até podem criticar, porque tem que ser assim, mas depois, na prática, não fazem isso, não é? Ou não fazem nas suas casas. Ou como, por exemplo, estava a falar também hoje com uma pessoa que estava-me a dizer isto, que era, porque apesar de ser mais nova, ainda educa o filho com as mulheres fazem isto e o homem não faz isto em casa. E ainda Uhum. existe isto hoje em dia, educar as crianças com isto. Não, o papel da mulher não é um papel de apenas ter as responsabilidades de casa e o homem não faz nada em casa. Não é só qual é o papel da mulher e do homem em casa, é no mundo, não é? É mesmo Uhum. no mundo. E, obviamente, Exatamente. acho que cada vez mais, quando houver este equilíbrio, só pode correr bem. Só pode mesmo, mesmo, mesmo correr bem. Eu confesso, na minha empresa só somos mulheres, mas é por mero acaso, porque Ainda. nós trabalhamos com ainda, exatamente. Nós trabalhamos com imensos homens e gostamos imenso de trabalhar com homens. Trabalhamos muito com homens na área de audiovisuais, na parte também de vídeo, de fotografia. E nós adoramos esta coisa de eu aprendo com o homem e o homem aprende comigo. Isto não é só na vida pessoal, é na vida profissional. Talvez seja esta a abertura que é todos juntos podemos aprender, podemos evoluir, podemos contribuir para que a minha empresa, o meu país, o mundo melhor, não é? Uhum. Sim, há um caminho para percorrer, ainda há um caminho grande a percorrer nessas áreas, mas é bom saber que, aliás, a própria União Europeia tem uma série de medidas que têm que ser criadas, estão a ser criadas nesse sentido de tornar mais, haver esta igualdade nos empresas e dos governos também. Uhum. Muito bem. Está bem, olha, então acho que já são 10h20, o tempo passa rápido, o nosso Falas muito, tempo Joana. fala imenso, e Eu adoro, também não falo nada, não é? eu adoro falar contigo, adoro falar contigo. Está bem, então olha, não sei se alguém tem aqui alguma pergunta ou alguma coisa que gostasse de dizer antes de nos despedirmos. Mas efetivamente, mas pronto, mas enquanto ficamos aqui a aguardar, enquanto isso também queria desde já agradecer-te mais uma vez por teres vindo dar voz à tua alma feminina, não é? E fico muito contente com essa notícia que estavas a dizer da tua empresa, desta decisão da questão das mulheres, acho fantástico. Acho que fazes um trabalho também maravilhoso como coach e continuo aqui a desejar-te o maior sorte do mundo. Não é sorte
é mérito, não é? Mas que tudo corra bem, o desejo para ti, o que tu desejas para ti. E vemo-nos em breve, em alguma live. Mais não. Uhum. Porque por enquanto é Oh, só em calls, porque ainda não podemos estar presencial, depois do confinamento. gente, e a Joana ainda não nos conhecemos pessoalmente. Não, Nós conhecemos na net. Sabe aqueles relacionamentos, não é? Tens os Tinder e tens as redes sociais agora. Então foi um relacionamento aqui, uma sedução aqui nas redes sociais e ficámos amigas, mas é quase como se nos conhecêssemos desde sempre. Tem sido super engraçado, super interessante a nossa partilha uma com a outra e que seja o primeiro de muitos encontros e de muitas conversas. sim, Tens aqui uns comentários do teu respeitável público. deixa cá ver. Então, temos aqui a Elsa, beijinho Elsa, ainda bem que está, a Alessandra, a Madalena. Ai, olha a minha nisso. Já cheguei no fim, a Joana fala muito, mas ainda bem, beijinho. Ainda ver a live vai ficar disponível aqui no feed do Instagram e podes acompanhar. Então, pronto, Vamos olha, tirar uma foto, Joanica. vamos cá ver. Estás linda, querida. Espera aí que eu estou a baixar o som, em vez de me tirar a fotografia. Deu. Ok. Olha, adorei mais uma vez. A ver se voltamos a fazer isto com alguma frequência. Vamos criar, vou desafiar, criar uma live mensal entre nós as duas. Bora? Parece bem? Gosto disso. Gostas disso? Gosto disso. Depois vai falar Uhum. aqui um momento Ok. das duas e pronto, para dar voz à nossa alma feminina. Olha, Sim, top. obrigada, quero a ti, quero Obrigada, querida. um grande beijinho. Obrigada, gente. Tchau.